Olá, paz seja convosco. Ao iniciarmos o estudo do capítulo 4 da Teologia Pastoral, nosso tema é as atribuições do ministério pastoral. Este capítulo é fundamental, pois nos mostra que o pastor não é apenas um pregador, mas um servo de Deus chamado para múltiplas responsabilidades que abrangem o cuidado espiritual, a condução da adoração, a visão missionária e a administração da igreja. O ministério pastoral é amplo e exige dedicação integral. O pastor é chamado a ser mestre da palavra, cuidador do rebanho, líder de adoração, missionário e também administrador. Cada uma dessas funções deve ser exercida com amor, humildade e temor a Deus, lembrando sempre que o verdadeiro modelo é Cristo, o bom pastor. O cuidado do rebanho é uma das atribuições centrais. O pastor deve alimentar espiritualmente a igreja, proteger contra falsos ensinos, aconselhar e aplicar disciplina quando necessário. Ele é chamado a ser exemplo de vida e guia espiritual. Outra função essencial são as obrigações litúrgicas. O pastor conduz os cultos, ministra os sacramentos, celebra casamentos e funerais, e guia a igreja em momentos de adoração. Ele é o sacerdote que conduz o povo diante de Deus e o profeta que proclama sua palavra. O pastor também deve manter viva a visão missionária, lembrando que a igreja existe para evangelizar. Ele deve motivar os crentes a cumprir a ordem de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. Mateus 28,19. Por fim, o pastor exerce a função de administrador, organizando os trabalhos da igreja, delegando funções e promovendo unidade. O objetivo desta aula é compreender que o ministério pastoral é completo e exige preparo espiritual, intelectual e prático. O pastor deve ser servo fiel, imitador de Cristo e instrumento do Espírito Santo para a edificação da igreja e expansão do reino de Deus. Ao iniciarmos este capítulo sobre as atribuições do ministério pastoral, precisamos compreender que tudo começa com o chamado ao serviço. O pastor não assume ministério por vontade própria, nem por ambição pessoal, mas porque foi separado por Deus para cuidar do seu povo. O chamado pastoral é, antes de tudo, uma convocação divina, um ato soberano do Senhor que desperta no coração do vocacionado o desejo de servir com dedicação e amor. Esse chamado é confirmado pela ação do Espírito Santo, que gera no interior do crente uma convicção irresistível de que sua vida deve ser entregue ao serviço do reino. Não se trata de uma profissão comum, mas de uma missão sagrada. O pastor é chamado a ser servo, não senhor, a cuidar, não dominar, a conduzir, não explorar. Na Bíblia, vemos que todos os grandes líderes espirituais foram chamados por Deus. Moisés diante da sarça ardente, Isaías na visão do trono, os apóstolos convocados por Jesus à beira do mar da Galileia. Cada experiência foi única, mas todas tinham em comum a certeza de que era Deus quem chamava. Esse chamado, no entanto, não é apenas uma experiência subjetiva. Ele precisa ser reconhecido pela igreja. O apóstolo Paulo orientou Timóteo a não impor as mãos precipitadamente, mostrando que a comunidade de fé deve confirmar e apoiar aqueles que são vocacionados. Portanto, o chamado ao serviço é o ponto de partida do ministério pastoral. Ele nasce no coração de Deus, é confirmado pelo Espírito Santo e reconhecido pela igreja. É esse chamado que dá sentido a todas as demais atribuições do pastor, pois sem ele, o ministério se torna apenas uma função humana. Com ele, torna-se expressão da vontade divina. Uma das atribuições mais nobres e desafiadoras do ministério pastoral é o cuidado do rebanho. O pastor é chamado para ser guardião, guia e exemplo para a igreja, que é o rebanho de Cristo. Essa responsabilidade não é opcional, mas parte essencial da vocação pastoral. O cuidado do rebanho envolve, em primeiro lugar, alimentar espiritualmente a igreja com a palavra de Deus. Assim como as ovelhas precisam de pasto saudável, o povo de Deus precisa ser nutrido com a verdade das Escrituras. Por isso, o pastor deve ensinar com fidelidade, clareza e dedicação, lembrando sempre que apacenta as minhas ovelhas. João 21,17 foi a ordem de Jesus a Pedro, e continua sendo a ordem para todos os pastores. Além de alimentar, o pastor deve proteger o rebanho contra falsos ensinos e influências nocivas. O apóstolo Paulo advertiu os presbíteros de Éfeso que lobos vorazes tentariam destruir o rebanho. O pastor, portanto, deve estar atento, vigilante e firme na defesa da fé. Outra dimensão do cuidado é o aconselhamento e a orientação. O pastor deve estar próximo das ovelhas, ouvindo suas dores, orientando em suas dúvidas e consolando em suas aflições. Esse cuidado pastoral é a expressão do amor de Cristo, que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Por fim, o cuidado do rebanho inclui também a disciplina, aplicada com amor e justiça, visando sempre a restauração do irmão. A disciplina não é punição,
mas um ato de amor que busca trazer de volta ao caminho da fé. Portanto, o cuidado do rebanho é a essência do ministério pastoral. O pastor é chamado a ser exemplo, guia e servo, conduzindo o povo de Deus com amor, sabedoria e fidelidade. Uma das atribuições mais centrais e indispensáveis do ministério pastoral é o ensino da palavra de Deus. O pastor não é apenas um pregador ocasional, mas um mestre constante das Escrituras, alguém que dedica sua vida a transmitir a verdade do Evangelho com fidelidade e clareza. O ensino da palavra é o alimento espiritual da igreja. Assim como o corpo não pode viver sem pão, a alma não pode sobreviver sem a palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo declarou a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16. Esse texto nos mostra que a Bíblia é a fonte suprema de autoridade e deve ser a base de todo o ensino pastoral. O pastor, portanto, deve ser diligente no estudo das Escrituras. Ele precisa manejar bem a palavra da verdade, interpretando-a corretamente e aplicando-a de forma prática à vida da igreja. O ensino não é apenas transmissão de conhecimento, mas formação de caráter, transformação de vidas e edificação da comunidade. Além disso, o ensino pastoral deve ser contínuo. Não se limita ao púlpito, mas se estende às classes de discipulado, aos aconselhamentos, às visitas e até mesmo às conversas informais. O verdadeiro pastor aproveita cada oportunidade para instruir o povo de Deus, sempre com amor, paciência e dedicação. Por fim, o ensino da palavra deve ser acompanhado pelo exemplo de vida. O pastor não apenas fala, mas vive aquilo que ensina. Sua conduta é um testemunho vivo da mensagem que proclama. Portanto, o ensino da palavra é uma das colunas do ministério pastoral. É por meio dele que a igreja cresce, amadurece e permanece firme na fé. Uma das atribuições mais visíveis e solenes do ministério pastoral são as obrigações litúrgicas. O pastor é chamado não apenas para ensinar e aconselhar, mas também para conduzir a igreja nos momentos de adoração e nos ritos sagrados que marcam a vida cristã. Entre essas responsabilidades estão a direção dos cultos, a ministração da ceia do Senhor, a celebração do batismo, a realização de casamentos e a condução de cerimônias fúnebres. Cada uma dessas funções possui um profundo significado espiritual e deve ser realizada com reverência, temor e consciência da presença de Deus. O culto público é o momento em que a comunidade se reúne para adorar ao Senhor. O pastor, como líder espiritual, deve guiar a congregação em oração, louvor e proclamação da palavra. Ele não é o centro da adoração, mas o servo que conduz o povo a Cristo, lembrando que Deus é Espírito, e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. João 4,24. Na ceia do Senhor, o pastor relembra à igreja o sacrifício de Cristo, conduzindo o povo à comunhão e à reflexão. No batismo, ele testemunha a confissão pública de fé e a entrada do novo crente na família de Deus. Nos casamentos, o pastor abençoa a união diante do Senhor. Nos funerais, consola os enlutados com a esperança da ressurreição. Essas obrigações litúrgicas não são meros rituais, mas expressões da fé cristã. O pastor deve realizá-las com seriedade, lembrando que cada ato litúrgico é uma oportunidade de edificação, consolo e proclamação do Evangelho. Portanto, as obrigações litúrgicas são parte essencial do ministério pastoral, pois unem a igreja em adoração, fortalecem a fé e testemunham ao mundo a presença viva de Cristo entre nós. Uma das atribuições mais sensíveis e necessárias do ministério pastoral é o aconselhamento pastoral. O pastor não é apenas pregador da palavra, mas também alguém chamado a caminhar ao lado das ovelhas em seus momentos de dor, dúvida e decisão. O aconselhamento é a expressão prática do cuidado de Cristo, que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome e se importa com suas necessidades. O aconselhamento pastoral envolve escuta atenta e compassiva. Muitas vezes, o maior presente que o pastor pode oferecer é estar presente, ouvir sem julgamento e demonstrar empatia. Essa escuta abre espaço para que o aconselhado sinta-se acolhido e compreendido, criando um ambiente seguro para compartilhar suas lutas. Além de ouvir, o pastor deve orientar com base na palavra de Deus. O aconselhamento não é mera opinião pessoal, mas direção fundamentada nas Escrituras. O salmista declarou: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Salmos 119.105. Assim, o pastor deve usar a palavra como guia para trazer clareza, consolo e direção. Outro aspecto importante é o aconselhamento em momentos de crise. Seja em conflitos familiares, dificuldades emocionais, perdas ou tentações espirituais, o pastor é chamado a ser presença de Deus, lembrando ao irmão que não está sozinho e que há esperança em Cristo. O aconselhamento pastoral também deve ser acompanhado de oração e intercessão.
O pastor não apenas fala, mas ora com e pelo aconselhado, confiando que o Espírito Santo é quem traz verdadeira cura e transformação. Portanto, o aconselhamento pastoral é ministério de amor, cuidado e restauração. Ele reflete o coração do bom pastor, que guia, consola e fortalece suas ovelhas em todas as circunstâncias da vida. Uma das atribuições mais delicadas, e ao mesmo tempo, indispensáveis do ministério pastoral é a disciplina e correção dentro da igreja. O pastor é chamado não apenas para ensinar e consolar, mas também para zelar pela santidade e pela ordem no corpo de Cristo. A disciplina, quando aplicada de forma bíblica, não é um ato de punição, mas de amor e restauração. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor corrige aqueles a quem ama. O autor da carta aos Hebreus declara: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 12.6. Isso significa que a disciplina é uma expressão do cuidado de Deus, e o pastor, como líder espiritual, deve refletir esse mesmo cuidado ao lidar com os membros da igreja. A disciplina pastoral deve ser aplicada com equilíbrio. De um lado, não pode ser negligenciada, pois a ausência de correção abre espaço para o pecado se espalhar e enfraquecer a comunidade. De outro lado, não pode ser exercida com dureza excessiva, pois o objetivo não é excluir, mas restaurar o irmão caído. O apóstolo Paulo orienta: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais corrige-o com espírito de mansidão. Gálatas 6.1. O processo de disciplina envolve diálogo, aconselhamento, oração e, em casos mais graves, medidas corretivas que visam trazer o crente de volta à comunhão com Deus e com a igreja. Sempre deve ser feito em amor, com transparência e buscando a edificação do corpo de Cristo. Portanto, disciplina e correção são sinais de uma igreja saudável. O pastor, como servo fiel, deve exercer essa função com sabedoria, mansidão e firmeza, lembrando que o objetivo final é sempre a restauração e a glória de Deus. Uma das atribuições mais preciosas do ministério pastoral é manter viva na igreja a visão missionária. O pastor não pode permitir que a comunidade de fé se torne fechada em si mesma, preocupada apenas com suas próprias necessidades. A missão é parte essencial da identidade da igreja, pois ela existe para glorificar a Deus e anunciar o evangelho a todos os povos. Jesus deixou clara essa responsabilidade quando declarou: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28.19. Essa ordem não foi dada apenas aos apóstolos, mas a toda a igreja, e cabe ao pastor despertar continuamente essa consciência no coração dos crentes. A visão missionária começa no exemplo do próprio pastor. Ele deve ser alguém apaixonado por almas, comprometido com a evangelização e disposto a sair das quatro paredes do templo para alcançar os perdidos. Sua vida e ministério devem inspirar a igreja a cumprir a missão. Além disso, o pastor deve ensinar e motivar a igreja a orar pelos missionários, a contribuir financeiramente para a obra e a se envolver ativamente em projetos de evangelização local e transcultural. Uma igreja missionária é uma igreja saudável, pois entende que sua razão de existir vai além de si mesma. O pastor também deve preparar e enviar obreiros, incentivando vocações missionárias e apoiando aqueles que são chamados para servir em outros lugares. Ele é o elo entre a igreja local e a missão global. Portanto, a visão missionária é parte indispensável das atribuições pastorais. O pastor que mantém essa chama acesa conduz a igreja a viver em obediência ao mandado de Cristo e a participar ativamente da expansão do reino de Deus. Outra atribuição fundamental do ministério pastoral é a administração da igreja. Muitas vezes, quando pensamos no pastor, lembramos apenas de sua função de pregador ou conselheiro, mas a realidade é que ele também exerce um papel de liderança organizacional. A igreja é o corpo de Cristo, mas também é uma comunidade visível que precisa de ordem, planejamento e boa gestão para cumprir sua missão. O apóstolo Paulo nos lembra em tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14.40. Esse princípio se aplica diretamente à administração da igreja. O pastor, como líder espiritual, deve zelar para que os trabalhos da comunidade sejam bem organizados, que os ministérios funcionem de forma harmônica e que os recursos sejam usados com sabedoria. A administração pastoral não significa que o pastor deve fazer tudo sozinho. Pelo contrário, ele deve delegar funções, capacitar líderes e promover a cooperação entre os irmãos. O verdadeiro administrador não centraliza, mas distribui responsabilidades, criando um ambiente saudável de serviço e unidade. Além disso, a administração envolve também a gestão de recursos materiais e financeiros. O pastor deve ser exemplo de transparência e zelo, garantindo que os bens da igreja sejam usados para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho.
Outro aspecto importante é a visão estratégica. O pastor precisa discernir os rumos da igreja, planejar ações, estabelecer prioridades e conduzir a comunidade de acordo com a direção do Espírito Santo. Portanto, a administração da igreja é uma expressão prática do cuidado pastoral. Ela garante que a comunidade funcione de forma organizada, eficiente e fiel à sua missão. O pastor que administra bem conduz a igreja a crescer em ordem, unidade e propósito, sempre para a glória de Deus. Chegamos a uma das atribuições mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais necessárias do ministério pastoral: ser exemplo para o rebanho. O pastor não é apenas alguém que ensina com palavras, mas alguém que prega com a própria vida. Sua conduta, seu caráter e seu testemunho falam muitas vezes mais alto do que seus sermões. O apóstolo Paulo declarou: "Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo." 1 Coríntios 11.1. Essa afirmação nos mostra que o líder espiritual deve ser referência de vida cristã. O pastor é chamado a viver de forma íntegra, coerente e santa, para que a igreja possa olhar para ele e enxergar um reflexo de Cristo. Esse exemplo deve se manifestar em todas as áreas da vida. No lar, o pastor deve ser um bom esposo e pai, conduzindo sua família no temor do Senhor. Na vida pessoal, deve demonstrar honestidade, humildade e domínio próprio. No ministério, deve servir com amor, paciência e dedicação, sem buscar glória própria, mas sempre apontando para Cristo. O pastor, como exemplo, também é aquele que demonstra perseverança em meio às lutas. O rebanho observa como ele enfrenta as dificuldades, como reage às críticas e como mantém a fé em tempos de provação. Sua vida se torna um testemunho vivo de confiança em Deus. Portanto, ser exemplo não é uma opção, mas uma exigência do ministério pastoral. O pastor deve ser modelo de fé, amor e santidade, lembrando que sua vida é observada não apenas pela igreja, mas também pelo mundo. Quando o pastor vive como exemplo, ele fortalece a fé da comunidade e glorifica o nome de Cristo. Ao concluirmos as atribuições do ministério pastoral, precisamos destacar uma verdade essencial: nenhuma dessas funções pode ser exercida com eficácia sem a dependência do Espírito Santo. O pastor pode ter preparo acadêmico, dons naturais e experiência, mas se não andar em comunhão com o Espírito, seu ministério se tornará vazio e sem poder. Jesus deixou claro aos discípulos que não deveriam iniciar a missão sem antes receberem o revestimento do alto. Ele disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Atos 1.8. Essa promessa nos mostra que a capacitação para o ministério não vem do homem, mas de Deus. A dependência do Espírito Santo se manifesta em várias áreas da vida pastoral. Na pregação, é Ele quem dá unção e autoridade à palavra. No aconselhamento, é Ele quem traz discernimento e sabedoria. Na administração, é Ele quem guia as decisões. Na missão, é Ele quem abre portas e prepara corações. O pastor que depende do Espírito Santo é alguém de oração constante, que busca direção antes de agir e que reconhece suas limitações humanas. Ele entende que não é dono da obra, mas apenas servo do Senhor, e que o verdadeiro crescimento da igreja vem de Deus. Portanto, a dependência do Espírito Santo não é opcional, mas indispensável. O pastor precisa viver cheio do Espírito, sensível à sua voz e obediente à sua vontade. Somente assim poderá cumprir com fidelidade todas as atribuições do ministério pastoral e glorificar o nome de Cristo em sua vida e serviço. Ao encerrarmos o estudo do capítulo 4 da Teologia Pastoral, podemos afirmar que o ministério pastoral é uma missão abrangente, exigente e profundamente espiritual. O pastor não é apenas um pregador de sermões, mas um servo de Deus chamado para múltiplas responsabilidades que envolvem cuidado, ensino, liderança, missão e administração. Aprendemos que o ministério começa com o chamado ao serviço. Esse chamado não é fruto de ambição pessoal, mas da soberania de Deus, confirmado pelo Espírito Santo e reconhecido pela Igreja. É a base sobre a qual todas as demais atribuições se sustentam. Vimos também que o pastor é responsável pelo cuidado do rebanho, alimentando espiritualmente a igreja com a palavra, protegendo contra falsos ensinos, aconselhando com amor e aplicando disciplina quando necessário. Esse cuidado reflete o coração do bom pastor, que conhece e guia cada uma de suas ovelhas. Outra atribuição essencial é o ensino da palavra. O pastor deve ser mestre fiel das Escrituras, transmitindo a verdade com clareza e vivendo de acordo com aquilo que ensina. O ensino não é apenas informação, mas transformação de vidas. Nas obrigações litúrgicas, o pastor conduz a igreja em adoração, ministra os sacramentos e celebra os momentos mais marcantes da vida cristã. Cada ato litúrgico é uma oportunidade de edificação e testemunho.
O aconselhamento pastoral e a disciplina também fazem parte desse chamado. O pastor deve ouvir, orientar, consolar e corrigir, sempre com amor e mansidão, visando a restauração e a edificação da comunidade. Além disso, o pastor deve manter viva a visão missionária, lembrando que a igreja existe para evangelizar e fazer discípulos. Ele deve motivar, treinar e enviar obreiros, cumprindo a ordem de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. Mateus 28,19. Na administração da igreja, o pastor organiza, delega e promove unidade, garantindo que tudo seja feito com ordem e decência. Sua liderança deve ser servidora, inspirando cooperação e compromisso. Por fim, o pastor deve ser exemplo de vida e viver em dependência do Espírito Santo, pois sem ele, nenhuma dessas atribuições pode ser cumprida com eficácia. Portanto, concluímos que o ministério pastoral é uma vocação sublime, que exige preparo, dedicação e entrega total a Deus. O verdadeiro pastor é aquele que serve com amor, lidera com humildade e vive para glorificar a Cristo em todas as áreas de sua vida e ministério. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo privilégio de estudar as atribuições do ministério pastoral. Reconhecemos que o pastor é chamado para cuidar do rebanho, ensinar a tua palavra, conduzir a adoração, despertar a visão missionária e administrar a tua igreja. Pedimos que o Senhor levante pastores segundo o teu coração, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que alimentem o rebanho com a tua palavra, protejam contra falsos ensinos e orientem com sabedoria. Abençoa, Senhor, cada pastor em suas obrigações litúrgicas, para que conduzam os cultos com reverência e proclamem a tua palavra com autoridade. Dá-lhes visão missionária, para que nunca percam de vista a ordem de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. Concede também sabedoria administrativa, para que organizem a igreja com ordem, deleguem funções e promovam unidade entre os irmãos. Que cada pastor seja exemplo de vida, servo fiel e instrumento poderoso em tuas mãos. Que a igreja reconheça e apoie seus líderes, e que juntos possamos cumprir a missão de glorificar o teu nome e alcançar os perdidos. Oramos com fé e gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém.